Era Chatã Pereira Coelho, eu coordeno o Núcleo de Cidadania, Saúde e Desenvolvimento do SEBRAP. No SEBRAP, eu também, junto com a Maria Hermínia, coordeno o International Postdoctoral Program, atuo como pesquisadora do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole, e professora de Políticas Públicas no programa de pós-graduação da Universidade Federal do ABC. Me chamo Frederico Haddad, estou como pesquisador do núcleo do SEBRAP desde agosto do ano passado. Eu sou doutorando em Direito Econômico na Faculdade de Direito da USP, onde eu também fiz meu mestrado em Direito do Estado e minha graduação em Direito. E também sou pesquisador do Centro de Estudos da Ordem Econômica da Unifesp, onde também, enfim, a gente desenvolve pesquisas que têm muitas familiaridades e paralelos aí com as pesquisas do Núcleo de Cidadania, Saúde e Desenvolvimento do SEBRAP. O núcleo está completando 18 anos esse ano, né? Ele nasceu a partir de um projeto que a gente teve junto com o Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Inglaterra e também do Centro de Estudos da Metrópole, que é uma parceria entre o SEBRAP e a Universidade de São Paulo. E, a partir daí, a gente tem feito muitas coisas, né? Tem continuado essa agenda aí, de internacionalização do SEBRAP e do núcleo, e acho que vale a pena aí contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito no núcleo, né? O núcleo, ele é, como eu já disse, bastante internacionalizado. Hoje a gente tem 5 pesquisas em andamento e 3 delas estão sendo implantadas com organizações, junto com outras organizações de pesquisa que estão, no caso, no Canadá, na Inglaterra, na África do Sul, na Índia, e ao longo desses anos aí a gente tem trabalhado com instituições de pesquisa da América, tanto latina quanto do Norte, da África, da Ásia, da Europa. Então isso tem aí dado uma experiência internacional muito importante para o núcleo. E o que a gente tem feito aí em termos de pesquisa ao longo desses anos? A gente tem trabalhado muito com a questão das políticas públicas, em especial com a questão da governança das políticas públicas e das políticas de saúde, particularmente. E eu diria que nós olhamos para a governança, queremos entender como é que ela está estruturada, né? Hoje a gente percebe que o governo é alguma coisa que a gente olha, entende a hierarquia, os departamentos, como é que funciona. A governança é algo mais complexo, né? Que traz mais atores, mais setores, e é menos claro como é que ela funciona. E a gente está procurando conhecer essa governança, entender como ela funciona e em que medida ela pode ser aprimorada para, de fato, contribuir para a redução das desigualdades, para a ampliação do acesso às políticas públicas e para que os próprios sistemas sejam mais resilientes aí diante das crises sanitárias e políticas que a gente está vivendo. Como um bom exemplo dessas características do núcleo que eu estou comentando, que são essa internacionalização e essa preocupação com a questão da governança, nós vamos estar trazendo aqui para vocês uma pesquisa que é fortalecendo a governança e promovendo a efetividade de sistemas plurais de saúde, né? Esse é um projeto grande, ele começou em 22, vai até 26, e ele está sendo feito em parceria com instituições brasileiras, indianas e sul-africanas, né? E ele é financiado pelo National Institute of Health Research, do Reino Unido. E como é que ele surgiu? Quer dizer, como é que nós chegamos aí nessas parcerias e a formular esse projeto que é bastante alinhado com a agenda do núcleo? Em 21, no começo de 21, a gente estava apresentando para colegas da Universidade de Cape Town, do George Institute, que é uma rede de pesquisa, mas esse escritório é da Índia, e o Spark, que é uma ONG indiana, os resultados de uma pesquisa longa que nós tínhamos feito aqui no município de São Paulo, né? E esse é um caso de bastante sucesso em termos de política de saúde, né?
e os nossos colegas ficaram interessados em conhecer mais da pesquisa. Então, nós acabamos, aí, depois de um certo processo, acordando propor um projeto e acabamos concorrendo a uma chamada do National Institute for Health Research, que aconteceu em 2021, né, sobre saúde global. Em princípio, é uma chamada de saúde para instituições do Reino Unido concorrerem e se associarem a outras instituições para fazerem pesquisa sobre saúde. Nós fomos bastante ousados, nós entramos com um consórcio só de organizações brasileiras, o SEBRAP, sul-africana, a Universidade de Cape Town e o George Institute e o Spark na Índia, e levamos o projeto. E estamos implementando esse projeto, sobre o qual o Fred aí vai falar um pouco, ele está participando ativamente. Então, conta um pouquinho, Fred. Falar um pouquinho das 3 frentes, né, que esse projeto tem desenvolvido, né, em conjunto aí desse consórcio que envolve Brasil, Índia e África do Sul. A primeira frente da pesquisa, que foi a que começou primeiro naturalmente, até para instrumentalizar as seguintes, foram 3 revisões de escopo, né, de literatura, que são sobre temas diferentes, porém muito interligados. O primeiro tema são justamente os sistemas plurais de saúde, que a professora Vera mencionou, que diz respeito a essa pluralidade, a esses diferentes tipos de prestadores que compõem os sistemas públicos de saúde nos 3 países, em vários outros países do mundo, mas que também diz respeito a outras dimensões da organização do sistema de saúde, por exemplo, financiamento, modelos de atenção, regimes de contratação dos profissionais de saúde, expertise dos próprios profissionais de saúde, os regimes de contratação e assim por diante, né, os modelos de remuneração. Então, essa frente, né, na verdade, essa subfrente dentro das revisões de escopo, a revisão dos sistemas plurais, ela tem lidado um pouco com o desafio de, num sistema que tem risco de fragmentação devido a essa pluralidade, encontrar os mecanismos de coordenação mais adequados para ter um sistema integrado e eficiente, que funcione bem e consiga perseguir esses objetivos de equidade, qualidade e acesso de que a professora falou no começo. A segunda revisão de escopo diz respeito especificamente às formas de contratualização, né? Então, entre os entes públicos, né, dos diferentes níveis em cada país e os prestadores filantrópicos ou empresariais mesmo. E a terceira revisão de escopo, né, fechando essa primeira frente, é sobre as formas de participação social nos serviços públicos de saúde. Então, a gente entendeu que essas 3 revisões elas dariam os conceitos teóricos e também as evidências já encontradas, né, pelas pesquisas científicas que precederam a nossa, para permitir uma pesquisa de campo bem informada e com uma estrutura de análise, né, bem calibrada. A segunda frente é uma frente de diagnóstico, né, então a frente de pesquisa de campo, composta majoritariamente por métodos qualitativos, né, embora a gente também tenha alguns aspectos de pesquisa quantitativa. E a ideia dessa frente é entender na prática como que estão funcionando os sistemas de saúde, com foco em 4 aspectos fundamentais: a contratualização, a participação, né, que são aspectos transversais da pesquisa, mas também a avaliação dos contratos e o processo de informatização dos serviços de saúde nos diferentes níveis, mas principalmente na atenção primária à saúde. Aqui no Brasil, essa pesquisa de campo está sendo desenvolvida em 2 municípios que foram selecionados: São Paulo, né, justamente por conta de tudo que já tinha se acumulado aí, por ser uma experiência pioneira de contratualização e porque também a literatura já tinha se debruçado muito sobre ela, e o caso de Fortaleza, que é um caso menos visitado na literatura, mas em que também existe um componente forte dos 2 elementos, tanto da contratualização como da participação. Então, essa é a segunda frente, é uma frente que está caminhando bastante bem, a gente já está num processo de processar os dados, conseguir conformar ali os resultados e as sínteses, e também num diálogo muito intenso com as instituições dos outros países que formam o consórcio, para entender como que a gente ia tornar esses resultados comparáveis em realidades tão diferentes, né, quanto desses 3 países, Brasil, Índia e África do Sul.
E, por fim, a terceira frente, que é uma frente que está se iniciando ainda, né, e a gente ainda tem mais de 2 anos para levá-la adiante, é uma frente de formular, implementar e avaliar um plano de ação em conjunto com os atores envolvidos. E aí, quando a gente fala atores envolvidos, a gente está falando dos usuários, dos conselhos de participação, dos profissionais da ponta, da gestão pública e também dos prestadores privados que são contratados. Então, é uma frente bastante desafiadora, né, de congregar e coordenar tantos interesses e tantas visões e perspectivas, mas que também é muito promissora, porque é com ela que a gente pretende testar os achados da pesquisa e também investigar na prática como que a gente pode fazer para aproximar as ferramentas de contratação e de participação em prol de sistemas plurais que sejam mais efetivos e mais adequados às necessidades de saúde das populações desses 3 países e do mundo todo. Sem dúvida, eu acho que nós temos razão para acreditar que os sistemas de saúde do Brasil, da Índia, da África do Sul e de outros países do mundo têm uma contribuição muito importante para dar, já dão uma contribuição muito importante. Aqui no caso brasileiro, o SUS, sem dúvida alguma, né, que nasceu ali, embora tenha sido formulado antes, nasceu na Constituição de 88, depois com a legislação que no começo da década de 90 foi instituída. O SUS é uma grande conquista da população brasileira, que trouxe avanços enormes do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de equidade, do ponto de vista de qualidade dos serviços que chegam para a população, para a maioria da população brasileira, mas especialmente para a população mais vulnerável. Mas nós também temos desafios, né? Nós temos riscos, né, que são colocados a todo momento, que colocam à prova essas conquistas, e nós temos desafios para serem superados para que os sistemas não só continuem entregando o que eles já entregam, mas que eles cheguem a entregar tudo que eles prometem. E a pandemia trouxe alguns achados que vão no sentido dessa coordenação, né, e controles que a gente está colocando aqui, né? Houve um crescimento, né, dos governos estaduais e municipais no envolvimento na política de saúde. Isso não deve ser perdido, né? É importante que eles continuem atuando, que eles continuem vestindo a camisa, né? Os problemas estão aí, estão batendo a porta e todo mundo tem que resolver. Não adianta ficar só esperando as orientações, as normativas do governo federal. Tem que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar junto em parceria, não só o governo e os prestadores, né? O que a gente viu durante a pandemia foi uma enorme confluência de energias, né, do setor privado, da indústria, da educação, do serviço de saúde, das comunidades, das organizações, do setor privado, enfim, houve uma mobilização que, é claro, não consegue permanecer no mesmo nível, mas que, do ponto de vista da política, da formulação, dos acordos, das prioridades, de alguma maneira tem que continuar sendo levado em conta. Acho que tem enormes desafios, né, e tem capacidade de resposta. Né? Em que medida, e aí vamos voltar à mesma tecla, quer dizer, em que medida melhorar esses mecanismos de coordenação, de controle, de contrato, de pactuação, melhorar o crédito, né, que a gente dá aos outros parceiros e acreditar que eles podem contribuir, isso vai nos ajudar a continuar enfrentando os problemas que nós temos, que são grandes, sem dúvida nenhuma.